bem, pessoal. Fazer silêncio, já para bem, prestar atenção aqui, ó. Então, como a gente faz uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de livros e lendas, para que vocês possam conhecer os origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Lembrando que mitos são narrações sobre as origens, que tentam explicar os princípios das coisas através da ação dos deuses. E lendas são histórias fantásticas, fabulosas, com seres também fantásticos, fabulosos, que não são divindades, geralmente seres híbridos ou com poderes especiais. Hoje nós vamos conhecer um misto de mito, que trata sobre a origem da Armênia, é um mito armênio, mas ao mesmo tempo é uma lenda, porque esse herói era humano com poderes especiais, mas não era um deus, não era uma divindade. Então é o mito de Haik, o Grande. Nós temos Alexandre o Grande, tantos outros indivíduos históricos, como Carlos o Grande ou Carlos Magno, que tinham essa designação de grande. Geralmente, uma grande liderança política de tempos previos. Alexandre o Grande na época do mundo antigo, Carlos Magno na época da Idade Média e o Haik também da antiguidade. Talvez seja um mito da transição do mundo antigo para o mundo medieval. É um mito armênio do século V depois de Cristo. Lembrando que é no século V que acontece a transição. Em 476 depois de Cristo tem a queda do Império Romano, e essa queda do Império Romano marca a divisão do fim do mundo antigo e o início do mundo medieval. Então, originalmente morava na Babilônia, mas fugiu do governo tirânico de Cambel, ou Baal. Baal era uma divindade babilônica, uma divindade que é condenada muitas vezes na Bíblia. A Bíblia identifica Baal como um falso deus, os adoradores de Baal como inimigos do povo judeu, do povo hebreu. Então, o Haik, teoricamente, morava lá na Babilônia, né? O Haik e seus seguidores acabaram formando uma aldeia chamada Haikashem, quando eles fugiram da Babilônia. E Bel, que era o Baal, o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia, ele exigiu que eles voltassem para lá, porque eram povos que eram subjugados, submetidos, muitas vezes escravizados. Então era o povo hebreu lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, com Moisés. O hebreu era escravo no Egito, mas uma história similar. Essas jornadas de heróis têm muitas características em comum. É presente em praticamente todos os mitos e lendas. Essas características. Um povo que é subjugado, ele acaba fazendo com que um herói surja desse povo, esse herói liberta esse povo. É o caso de Haik, algo muito parecido aí com Moisés e outras lideranças. O próprio Jesus Cristo também é o líder que vem libertar o povo agora da tirania da morte, da ressurreição. Então, quando o Haik se recusou, o Bel liderou um imenso exército contra eles. O Haik os enfrentou numa batalha e matou Bel. Segundo a tradição, Haik seria descendente de Noé, enquanto Bel, ou Baal, era descendente de Caim. Caim lá de Adão e Eva. Caim foi aquele que matou Abel, né? Os irmãos primigênitos da Bíblia. O Haik enfrentou uma batalha, matou Bel com uma flecha. Aí já tem um outro elemento muito comum também nas mitologias, a flecha. Temos o rei Davi tacando a pedra no Golias. Golias temos na mitologia grega, na guerra de Troia, o Aquiles tomando uma flechada no calcanhar, ele era o principal inimigo dele, morrendo por isso. E aqui o Haik, que era um grande guerreiro, ele matou o Bel com uma flechada. O exército de Bel fugiu, deixando o Haik e seu povo viver em liberdade, e assim ele conquistou a sua libertação, assim como para o seu povo. E a nação foi fundada a partir daí por Haik, que se tornou hoje a Armênia. A Armênia que era uma minoria ali no leste europeu, ela passou por genocídios recentes, mas eles sempre lembram de um grande libertador, o Haik, que é uma espécie de Moisés para eles lá, né? Então nós temos aí a história desse mito armênio.
disso é muito, porque na origem da Armênia, do povo armênio, surgiu a parte de raiva, mas também é uma lenda porque não tem a ação direta dos deuses. Compreenderam aí o mito de Rai, pessoal? Alguma dúvida? Está tranquilo? Favorável? Já embaraçada? Mas é isso aí. Hã?